porque a Justiça derrubou nesta terça-feira o sigilo desse relatório da PF que pediu o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por suposto plano de golpe de Estado e enviou esse caso para a PGR, Procuradoria-Geral da República. Nesse documento, a corporação aponta a alegada existência de 6 núcleos envolvidos nessa trama, que teriam a finalidade de instigar a população para legitimar uma intervenção das Forças Armadas. Além disso, a Polícia Federal acusa Bolsonaro de planejar, atuar e dominar o plano, além de afirmar que ele e seus pares tramavam o caso desde 2019. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se apresenta uma denúncia contra os envolvidos, se arquiva o processo ou se solicita novas investigações, novas diligências antes de tomar uma posição, antes de emitir um parecer. Você, Luiz Felipe Dávila, claro que é um baita de um exercício para os jornalistas, para todos nós, né, Dávila? 884 páginas, muitas divulgações de trechos desse relatório estão sendo publicadas aos poucos, mas, enfim, quais aspectos lhe chamaram a atenção daquilo que a gente pode destacar 2 horas, acho que depois da divulgação desse documento? Caniato, o que é preocupante nesse relatório, eu também não li 800 páginas, aliás, deveríamos até usar a inteligência artificial para separar fato de narrativa. Aí você vai ver que deve ter umas 3 linhas de fato e 880 páginas de narrativa. E aí esse é o problema, Porque veja só, a guerra de narrativas. Quando o Bolsonaro dá uma declaração ontem à noite, o que praticamente ele está dizendo? Eu joguei dentro das 4 linhas, eu respeitei a Constituição. Aí sai a outra narrativa, que é o indiciamento da Polícia Federal, que diz assim: Bolsonaro planejou, dirigiu, executou o golpe de Estado. Aí fica um embate de narrativas. E isso não ajuda em nada a entender os fatos. Eu acho que se nós passarmos aqui a inteligência artificial nesse documento aí, eu quero ver quanto tem de documentação, quanto é que é fora do sigilo, aí agora que não tem mais sigilo, quais são os fatos, onde é que isso está embasado na lei, no artigo, quero ver. Você vai ver que vai ter 2, 3 linhas. Então, o ponto, isso é que eu estou dizendo, toda vez que você tem um embasamento, um indiciamento baseado em narrativa, ele pode se esvaziar rapidamente. E esta vem sendo a atitude prudente e correta do Procurador-Geral da República, o Gonê. Ele está dizendo, calma, eu vou olhar tudo que está sendo dito e vou precisar de tempo. Já convocou uma equipe de 9 pessoas para mergulhar nesse indiciamento e vai se manifestar provavelmente em fevereiro. Então, o que eu acho que deveria ser a manifestação correta do lado de Bolsonaro? Deixa os advogados falarem. Olha, agora que o sigilo foi suspenso, o que é muito bom, porque até agora nós tínhamos um inquérito sigiloso por tempo indeterminado, que os acusados não tinham noção do que eles estavam sendo acusados, né? Agora que nós precisamos testar se quem indiciou no Supremo é uma pessoa que também está implicada no indiciamento, o que também viola a Constituição, tem que ter uma argumentação técnica e cair fora da argumentação política, porque a argumentação política não ajuda em nada a esclarecer os fatos. Então, o que eu vi hoje? Eu vejo aqui, Bolsonaro planejou, dirigiu, executou. As páginas que eu comecei a ler só tinha narrativa. Então, aí agora mencionou aqui uma troca de WhatsApp, aqui aí imprimiu lá um papel dentro do Palácio do Planalto. Ok, mas onde é que estão as evidências? Principalmente quando a manchete, o destaque é que foi Bolsonaro que planejou, dirigiu e executou. Então, ou nós vamos buscar se há elementos, evidências que o ex-presidente planejou, dirigiu, executou, ou não tem caso. Eu acho que é esse o papel do jornalismo, esse é o papel da Procuradoria-Geral da República. Fazer que valha os fatos e não as narrativas. Pois é, inclusive esse documento traz informações que surpreendem, viu, Mota? Inclusive a existência de núcleos. Então, todas essas figuras estariam divididas em grupos. Tinha um núcleo de oficiais de alta patente, núcleo de inteligência paralela, núcleo operacional, núcleo jurídico, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe, núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Enfim,
e há aí alguns trechos que estão sendo amplamente divulgados pelas redes sociais, por pessoas e também por veículos de comunicação, que Bolsonaro teria planejado, atuado e teve domínio desse plano e que a ruptura não teria sido concretizada por circunstâncias alheias à vontade daquele grupo, como a não adesão de figuras importantes das Forças Armadas. Mota, surpreende a informação de que isso estaria sendo planejado desde 2019. Então essa turma chegou ao poder e ao invés de pensar em dirigir o Brasil, já pensavam em dar um golpe de Estado. Parece estranho isso. E ainda assim conseguiram conduzir as reformas, ainda assim conseguiram conduzir o país durante a pandemia. Eu quero comentar os comentários que o Dávila fez, que eu acho que isso é muito importante. Me parece que todos esses processos têm uma natureza inevitavelmente política. Então eu não entendo uma crítica ao presidente Bolsonaro de que ele estaria tendo uma atitude política e não técnica. Qualquer que seja a postura do presidente Bolsonaro, ele vai ser criticado. Se ele ficar calado, vão dizer, olha, viu, tem culpa no cartório, não está falando nada. O Dávila usou uma expressão aqui que eu achei curiosa, embate de narrativas. Ora, se alguém te faz uma acusação que você acha injusta, errada, e você diz, eu não fiz nada, eu sou inocente, isso é embate de narrativas? E olha, eu estou considerando o caso de um cidadão comum. Não é o caso de um ex-presidente da República que é um líder político. Eu acho que isso, deixando de lado todas as outras questões, é um fato que a gente não pode esquecer. Bolsonaro, provavelmente, é o maior líder político do Brasil hoje. Muito embora muita gente não goste disso. Bolsonaro está com o seu passaporte apreendido. Eu acho que ainda está, não é isso? Ele não pode sair do país. Bolsonaro foi proibido de falar com o presidente do seu partido, que agora também está indiciado nesse caso. Então eu não sei qual é a argumentação técnica que o Dávila tem na cabeça quando ele usa essa expressão. Eu vou dar um exemplo de uma argumentação técnica. Um juiz não pode julgar um caso no qual ele figura como vítima. Que tal essa argumentação técnica? Eu vou dar outra. Cidadãos comuns sem foro de prerrogativa não podem ser julgados pelo STF. Tá bom essa argumentação técnica? Mais uma. Qual é a razão para apreender o passaporte de uma pessoa pública que tem uma reputação a zelar, endereço conhecido, que é ligado a um partido? Essa argumentação técnica toda já foi apresentada. E qual foi o resultado? Dávila, Mota traz o ponto de vista em cima de um comentário que você fez há pouco. Fique à vontade, por favor. Não, primeiro, dois pontos importantes. Esses são argumentos técnicos mesmo, que o Mota apresentou. E são argumentos técnicos que você tem que defender, e aí por meio dos tribunais, justamente para questionar a legitimidade dos atos. É assim que a gente faz no direito. Então, nós temos que questionar as coisas que estão previstas na lei, que são direitos fundamentais do cidadão e que precisam ser respeitados. É por isso que eu digo que é um argumento técnico, é um argumento que tem que ser feito por meio de juristas. Não é um lugar que você chama uma coletiva de imprensa e tenta ali fazer alguma coisa para se defender. E não é um cidadão comum, é um ex-presidente da República, é muito mais do que isso. Então, eu entendo nesse momento que o tipo de colocação do ex-presidente ontem não contribui nada para esclarecermos os fatos. Acho que a palavra mais apropriada aqui é esclarecer. Se não tem prova, assim, eu não estive no dia tal, na reunião com tal... Bom, isso é uma prova. Então, você está aqui usando uma contraprova contra um indiciamento. Mas se você não tem nada disso ainda, porque você está, evidentemente, é difícil ter alguma coisa concreta hoje, no momento que hoje foi levantado o sigilo, então hoje nós, como sociedade, recebemos 880 páginas e uma acusação, mas nós não sabemos nada. Então, eu esperaria debruçar no inquérito, extrair ali o que tem de fatos, descobrir se existem contraprovas, e isso que é argumento técnico, para aí sim fazer uma colocação. Pode até ser aí uma coletiva, uma colocação política, mas eu esperaria digerir isso para se colocar. Qualquer colocação hoje
não baseada em fatos, apenas alimenta a guerra de narrativas. E eu acho que neste momento, onde há uma denúncia, suposta denúncia de golpe de Estado, que é gravíssimo, e nós fomentarmos narrativa, nós vamos servir o deleite da imprensa, que todo dia nós vamos ficar comentando aqui, mas isso não vai ajudar a esclarecer os fatos. Eu acho que a gente está na hora de buscar os fatos para tentar esclarecer o que ocorreu, ao invés de tentar cobrir as lacunas com narrativa, ao invés de fatos. É só uma informação adicional. Na verdade, a entrevista coletiva de Bolsonaro sucedeu uma ampla reportagem na emissora de maior audiência que tratava dos áudios divulgados, né? Então, ele não tinha ciência que a divulgação do conteúdo do inquérito aconteceria no dia seguinte. Então, na verdade, me parece que talvez algum jornalista, alguém que o ajude na comunicação, e talvez o advogado tenha dito, talvez seja melhor você se pronunciar. Estão falando muito desses áudios que foram divulgados pela emissora de televisão. Talvez valha aproveitar essa oportunidade. Vai lá você. Mais um elemento aí, Caniato, que você levantou muito bem. Imagine você ser alvo de um inquérito sigiloso e todo dia você descobrir um novo capítulo através da mídia, de um inquérito que é sigiloso, ao qual você não tem acesso, nem o seu advogado, mas a mídia tem. Qual é a argumentação técnica para isso? Para a mídia ter acesso ao inquérito que é sigiloso e adiantar tudo que vai acontecer? Bom, ontem, segunda-feira, o inquérito era sigiloso. Nós falávamos, inclusive, aqui, a dificuldade de você comentar por conta dessa divulgação em conta-gotas, né? Aos poucos. Talvez tenham assistido ao programa, né? Na terça-feira acabaram liberando, derrubando esse sigilo. Você, Cristiano Beraldo, das informações que já foram divulgadas até aqui, claro que chama atenção aquele apontamento da Polícia Federal para a criação de núcleos, né, que ficariam responsáveis para executar, tramar, planejar o suposto golpe de Estado. Há uma parte do relatório que diz que Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio sobre o plano. Agora, o que surpreende demais é a possibilidade disso estar sendo arquitetado desde 2019. Pois é, Caniato. Eu primeiro queria só falar, Mota, esse é o Brasil que vivemos. Infelizmente, o nosso senso de justiça, em que juízes manifestavam-se apenas nos autos do processo, processos que não tinham capa, como disse no jargão, onde o juiz não pode, ou enfim, não deveria se importar com as partes, mas sim com a lei, com o direito. Esse Brasil, infelizmente, ficou para trás e hoje a gente vive disso. Processos que são sigilosos de toda sorte, têm informações vazadas. Aliás, vimos isso na Lava Jato, acompanhamos esses episódios da Lava Jato com informações que iam para imprensa e gravações e tal. Então, isso tudo vem acontecendo no Brasil e nós estamos num momento muito ruim, que é a minha grande preocupação. O senso de justiça para a população brasileira como um todo vem se perdendo. E uma população que não tem fé na justiça, ela jamais conseguirá evoluir, conseguirá prosperar e conseguirá fortalecer o seu país. E quando a gente olha esse contexto, Caniato, dizendo que desde 2019, ou seja, o governo eleito com um apoio popular imenso, numa campanha baratíssima, gastou-se na época, se não me engano, coisa de 2 ou 3 milhões de reais para uma campanha presidencial, que é muito pouco, e o presidente eleito chega ao governo com uma popularidade muito grande, com promessas de dar continuidade naquele Brasil que se transformava. A gente precisa lembrar disso. Era o Brasil onde as pessoas tinham ido à rua pedir decência, pedir que a política respeitasse a população, acabasse com a corrupção. Então, todos aqueles elementos estavam presentes ali. E aí, essa denúncia assume que o propósito do governo, desde o seu início, era justamente se manter no poder. E por que isso acontece? Olha, eu posso elencar aqui inúmeras divergências que eu tenho em relação
ao governo Bolsonaro. Decisões que foram tomadas, que eu acho que foram extremamente equivocadas. Acho que teve, sim, um peso de decisões tomadas naquele início de governo, quando, então, houve uma acusação pesada contra Flávio Bolsonaro e uma série de agendas que estavam ali pré-estabelecidas, inclusive o compromisso do ex-presidente Jair Bolsonaro de não concorrer à reeleição. Já nos primeiros meses de mandato, ele foi dizer que concorreria, sim, à reeleição. Então, podemos aqui falar sobre várias coisas que saíram erradas, que não deram certo, caminhos errados que foram tomados no governo Bolsonaro. Mas reduzir 4 anos de governo a um grande plano para se manter no governo, aí você também tem que concluir que era um governo de imensos incompetentes que não só não conseguiram se manter no governo, mas mesmo diante de tanto tempo para se planejarem, acabaram concorrendo, perdendo as eleições e o presidente foi embora. Quer dizer, não deu nada certo nesse aspecto. Aí são esses exageros, Caniato, que começam a enfraquecer um caso que eventualmente possa existir com elementos sólidos. A gente vai vendo essas coisas, 800 páginas para mostrar que só porque existiam militares no governo, então era um governo golpista. Aí você já vai ver que existe uma forçação de barra que muito provavelmente vai delegitimar o que pode ter de esses, aquelas 3 linhas que o Dávila citou, dos fatos. Aquilo fica enfraquecido, deslegitimado em razão desse enredo todo que se quer criar. Pois é, agora, Dávila, tem um aspecto que o Mota trouxe há pouco, que eu inclusive pude ler alguns artigos ou posicionamentos de juristas que defendem que o ministro, integrante da Suprema Corte, ele deveria se declarar impedido de conduzir o inquérito que investiga essa suposta tentativa de golpe de Estado, porque, segundo a apuração, ele seria alvo. Então, muitos entendem que ele deveria se declarar impedido e que a permanência desse ministro no inquérito poderia, inclusive, gerar risco de anulação. Enfim, queria que você também discorresse sobre isso. Bom, esse entendimento, Caniato, é quase uma unanimidade. Aliás, eu não conversei com nenhum jurista que disse que isso não é uma aberração. Então, é uma aberração, sim. E isso pode, sim, questionar mais à frente a ausência de imparcialidade do juiz ao indiciar uma pessoa num processo no qual ele mesmo era um dos envolvidos, né? Então, isso é uma das aberrações. Por isso, tem que esperar a Procuradoria-Geral da República com calma. Essa é a hora para falar pouco, ter sangue frio. É isso que vai diferenciar. É não jogar mais lenha na fogueira. Esperar um parecer técnico, Mota, da Procuradoria-Geral da República. Porque é a Procuradoria que vai determinar o que é arquivado, o que pode se transformar amanhã numa ação penal, né? E o que vai ser absolutamente descartado por ausência de fatos. Então, é este o momento que nós estamos hoje e este é o momento que nós temos de ter essa serenidade, cautela, firmeza e sangue frio. Porque o Brasil, nesses 2 últimos anos, ignorou fatos e vem vivendo de uma narrativa atrás da outra. Por isso que o clima político é um clima de desconfiança, descrédito e imprevisibilidade. Você, Mota? Eu estou refletindo sobre o comentário do Dávila. Estou pensando qual é a probabilidade que existe da PGR se manifestar dizendo que um juiz não pode julgar um caso no qual ele figura como vítima. Será que a PGR vai dizer isso? Não seria necessário, né, Dávila? Isso é um fundamento do direito. Isso é mais ou menos, transpondo para o mundo da engenharia, como se eu, que sou engenheiro, recebesse um projeto e vou conferir as contas e está lá que 2 e 2 é igual a 5. Eu acho complicado pedir para as pessoas que figuram nesse inquérito para ter calma e esperar
o que a PGR vai dizer. E se a PGR não enxergar nenhum problema com isso? Qual é a próxima parada desse processo? Eu acho que o seu conselho de serenidade é excelente e eu vou adicionar o conselho que eu sempre dou aqui, já repeti várias vezes, na esperança de que ele seja ouvido, que é o pedido que eu faço aos homens que têm poder e bom senso nesse país, que conversem com aqueles homens que têm poder, mas não têm tanto bom senso assim. Porque o país precisa sair desse beco sem saída, onde ele se está colocando. E eu tive uma esperança, Dávila, renovada ontem, com as declarações extremamente sensatas e, para mim, um pouco inesperadas, do presidente Michel Temer, que disse que não viu nenhuma tentativa de golpe de Estado, que não se faz golpe de Estado sem a participação das Forças Armadas. Eu achei que aquilo ali trouxe uma lufada de bom senso, de sensatez, de serenidade, e fiquei na esperança que aquilo significasse alguma mudança de rumo. Pois é. Vou só devolver para o Dávila, depois a gente passa para o Cristiano Beraldo. Acho que o Dávila quer só comentar o que disse o Mota agora. Vai lá, Dávila. Não, o Mota trouxe, ao meu ver, o que foi a reação exemplar de uma pessoa que já foi presidente da República, que foi a do ex-presidente Michel Temer. É exatamente isso. Foi uma resposta técnica, baseada numa pessoa que exerceu a presidência da República e entende de direito constitucional. E isso sim é um jeito de trazer uma discussão racional para uma acusação tão grave. Está aí um bom exemplo a ser seguido pelos atores desse processo que, ao meu ver, só vai começar de fato o jogo em fevereiro, quando a Procuradoria-Geral da República apresentar de fato, e se apresentar, uma ação penal contra os envolvidos. E você, Beraldo, o entendimento de alguns juristas, alguns especialistas que defendem que o ministro da Suprema Corte, que é citado no relatório que seria alvo do suposto golpe, ele deveria se declarar impedido. Caso contrário, poderia até gerar risco de anulação do processo. Queria que você também, no final, dissesse sobre as expectativas da PGR, né? Claro que Paulo Gonet se tornará, nas próximas semanas, a figura central, né, desse processo. Bom, Caniato, a essência da separação de poderes se dá justamente porque alguém que tem um determinado papel não deve estar envolvido em outro. Quando se olha para a justiça, o sistema de justiça independente, a criação do poder judiciário, era porque conflito entre pessoas, uma disputa entre vizinhos, que lá no passado acabava com um matando o outro e aquele que era mais forte sobrevivia e resolvia o problema, passou a ser submetido a uma análise de uma pessoa de fora, um terceiro, que não estivesse envolvido emocionalmente, que não tivesse interesse pecuniário ou nenhuma relação com o conflito. E a partir daí nasce o senso de justiça. Pois bem, quando a gente olha para o que está acontecendo no Brasil, e reforço aqui, não é só nesse caso, estamos vendo com uma infeliz frequência situações em que isso é verdade. Aquele que está julgando, aquele que está propondo a aplicação da lei, é também uma das partes implicadas no processo. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Não há como se explicar algo desta natureza dentro de um país democrático. Sabe aonde acontece isso? Na Venezuela, na China, na Rússia, no Irã. É isso que o Brasil está se tornando? Estamos consolidando pouco a pouco. Já somos praticamente um narco-estado, onde o narcotráfico tem um papel fundamental na movimentação econômica. Já falamos aqui, PCC fatura mais que a Petrobras. PCC e outros
grupos criminosos colocando seus representantes na política, na estrutura burocrática brasileira, nos 3 poderes. E aí, quando olhamos para a aplicação da justiça, nos deparamos com essa situação que mina, que destrói, que joga, torna em farelo tudo aquilo que se propôs ao criar um poder judiciário que pudesse julgar os conflitos dos outros 2 poderes. Realmente está tudo errado no Brasil, Cariato. Pois é, inclusive a gente trouxe a informação dessa reflexão de muitos juristas, a análise sobre a possibilidade de mudança em relação à relatoria. O ministro responsável por essa apuração no Supremo Tribunal Federal, já que aquele que é responsável também é citado nesse relatório, seria alvo da suposta trama, tem informações que circulam na imprensa, claro, informações de bastidores, que indicam que haveria até a possibilidade de mudança na apreciação do Supremo Tribunal Federal de turma, passar para uma outra turma para evitar qualquer tipo de desconforto. A ver, né? Vamos aguardar, vamos ver se isso de fato avança e se vai haver algum tipo de mudança em relação à apreciação disso no Supremo Tribunal Federal. Você, Dávila, claro que o Mota destacou a fala do ex-presidente Michel Temer, você também reiterou no dia de ontem essa serenidade, essa sensatez do ex-presidente da República. Eu também pude conversar com alguns juristas mais tradicionais, mais antigos, que entendem que as coisas, se nada mudar, as coisas poderão caminhar para esse sentido, de que Michel Temer, aquele paralelo que ele fez com 2017, aquela algazarra, aquela baderna, depredação em Brasília, em meio à reforma da Previdência, né? Entendendo que era preciso superar aquele episódio e vida que segue, o país não poderia ficar preso naquele episódio. Você acha que a reflexão de Michel Temer também pode ser atribuída a outros líderes, figuras importantes dos poderes da República? Por que eu faço essa introdução? Porque eu quero chegar em Paulo Gonet, né? Paulo Gonet, figura experiente do Ministério Público. O que a gente pode esperar dessa apreciação que deverá durar alguns meses, né? Olha, eu conversei com vários juristas, constitucionalistas, e eles são unânimes na seriedade de Gonet, na sua argumentação técnica, na sua formação cristã, como realmente pilares de uma pessoa que vai ter a serenidade para julgar essa acusação gravíssima com a ponderação, com o equilíbrio e com o conhecimento jurídico necessários. Então, isso é reconfortante. Agora, o que me chama a atenção, Caniato, e nós aqui já falamos várias vezes que conversamos com nossas fontes no mundo jurídico, e todos estão de acordo com o comportamento descabido do relator no Supremo, que não poderia se envolver, ou não poderia estar julgando um caso no qual ele mesmo está envolvido. Agora, por que não existe uma manifestação pública e não só cochicho nos nossos ouvidos? Por que não existe uma manifestação mostrando que esses juristas realmente se importam com a Constituição, com a lei do país, com os procedimentos jurídicos fundamentais a serem respeitados no Estado Democrático de Direito? O que me incomoda é o silêncio dos especialistas. O que me incomoda é esse comportamento de corporação que não se atreve a falar mal de um outro membro da corporação. O que me espanta é que o interesse corporativismo está acima dos interesses nacionais, da defesa do Estado Democrático de Direito à luz do dia. Então, por um lado, reconheço aqui a serenidade e a coragem do ex-presidente Michel Temer se manifestar sobre o assunto, mas, por outro lado, me deixa profundamente entristecido a covardia dos demais da categoria que, ao invés de se manifestar claramente contra os abusos recorrentes cometidos pela alta corte do país, preferem o silêncio
e o anonimato da fonte, ao invés de dar voz a algo fundamental, a indignação daqueles que violam as regras do Estado Democrático de Direito. Pois é, inclusive tem algumas informações que estão surgindo na imprensa. Claro que os jornalistas acabam fazendo análise sobre os mais diferentes cenários e tem, inclusive, algumas reportagens que tratam da possibilidade de condenação de Jair Bolsonaro e também do benefício que seria concedido a ele de prescrição de crimes por conta da idade. A prescrição de crimes valeria a partir de 2025, porque é o ano em que ele completa 70 anos de idade. Enfim, vamos aguardar o avanço para tentar refletir, debater qualquer tipo de possibilidade sobre isso. Você, Mota, claro, todos os holofotes voltados também para a Procuradoria-Geral da República. É uma figura fundamental na emissão do parecer. O que a gente pode esperar em condições normais? O que você particularmente espera dessa apreciação e parecer da PGR, Mota? Eu não tenho nenhum palpite, Canhoto. O Dávila foi bastante claro na sua avaliação do perfil da Procuradoria-Geral da República, só que não é a Procuradoria que julga. A Procuradoria apenas decide se vai ou não encaminhar o caso para julgamento. Então, o que interessa é o julgamento. E aí o Dávila, dessa vez, está coberto de razão. É espantoso o silêncio com o qual uma inovação jurídica como essa é recebido. Isso no país que tem mais escolas de direito do que todos os outros países do planeta somados. Esse é o Brasil. Não falta advogado. Todos eles aprendem os princípios básicos do direito. E um deles é esse. Um juiz não pode julgar um processo no qual ele está envolvido, no qual ele tem interesse. E aí, eu vou complicar um pouco mais a pergunta aqui. Eu não sou jurista, sempre digo isso. Meu ponto de vista é de alguém que tenta entender o que está acontecendo, um cidadão, um pagador de impostos, pai de família. Vamos supor que esse processo agora mude de mão. Isso é suficiente? E tudo que aconteceu até agora, como é que fica? A gente finge que não foi assim, que foi de outro jeito? Essas não são perguntas acessórias. Essas são perguntas fundamentais, porque os precedentes abertos agora valerão para casos futuros. O que vale para Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, considerado por muitos alguém que merece ser retirado da vida pública, amanhã vai valer para um cidadão comum. E aí, como é que fica? Então, eu acho que essa é a pergunta a ser feita. Eu acho que o país precisa dar um passo para trás. Algumas figuras importantes da nossa República precisam ter a coragem que ontem foi demonstrada pelo presidente Michel Temer. Talvez aí esteja uma mensagem para pessoas que estão nesse momento em posição crítica e pensando, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu fico aqui quietinho e deixo ver onde é que as coisas vão dar? Agora eu não me lembro se foi o Beraldo ou o Dávila que falou, mas um dos dois disse uma coisa muito importante: é preciso ter senso de proporção. Dar às coisas a importância que as coisas têm e julgar as coisas nessa medida. Então, se aconteceu algum fato indevido, impróprio, que esse fato seja adequadamente descrito, com a dimensão que ele teve, e, se for o caso, que seja aplicada uma punição proporcional ao fato que aconteceu, se esse fato significar uma violação da lei. Esse é o caminho. E não se construir uma narrativa que daqui a pouco nós já vimos isso. Na semana passada, parlamentares de um partido de esquerda insinuaram que todos os governadores de direita estariam envolvidos nessa trama.
Daqui a pouco todos os parlamentares de direita estão envolvidos nessa trama. Daqui a pouco são os 58 milhões de eleitores que estão envolvidos nessa trama. Menos. Preciso dar um passo para trás. Não faltam autoridades nesse país com a competência, com a capacidade, com a serenidade para olhar o que foi que aconteceu e consertar na medida certa. Não custa lembrar, eu vou sempre lembrar isso aqui. Nós vivemos em um país onde há 2 semanas atrás um cidadão foi executado na frente do aeroporto mais movimentado. E eu desafio a vocês, podem cobrar os executores desse crime, quando identificados, investigados, processados, condenados, dificilmente estarão ainda na cadeia daqui a 10 anos. Em menos de 10 anos, eles estarão de volta nas ruas. Membros de facções que executaram uma pessoa, qualquer um de nós podia estar naquele aeroporto embarcando com a sua família. Qualquer um de nós, qualquer um dos nossos familiares. O Estado brasileiro não consegue dar resposta para isso. E aí a gente é obrigado a ver veículos de mídia que têm acesso privilegiado a informações, levantando a hipótese de que Jair Bolsonaro possa ser condenado a 68 anos de prisão, ou até mais. É preciso a gente dar um passo para trás, pegar um pouquinho da serenidade, da sabedoria do presidente Michel Temer e repensar esse caminho. Só destacando, sublinhando para a nossa audiência, a Procuradoria-Geral da República recebe esse relatório, mais de 800 páginas, fará uma apreciação, uma análise minuciosa desse documento. Possivelmente, no ano que vem, muitos falam em fevereiro, o procurador vai emitir um parecer. Ele pode arquivar esse caso, se ele achar que não faz sentido, pode arquivar, ou ele pode oferecer uma denúncia à Justiça, que pode acatar ou não, ou pode pedir novas investigações, novas diligências. No caso de oferecimento de denúncia e o aceite da Justiça, da Corte responsável, aí sim, já pensando em um julgamento, é prerrogativa do relator decidir em qual local isso aconteceria na Corte. Então, há a sinalização do atual relator de que isso seria julgado na primeira turma da Suprema Corte Brasileira. Mas alguns integrantes da Corte mais alta do país teriam, inclusive, revelado para alguns veículos de comunicação que, dadas as circunstâncias e a importância dessa investigação, seria mais adequado que esse julgamento acontecesse em plenário. Chamar o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, claro que a gente tem tratado disso por semanas e semanas, meses e meses, relatório de quase 900 páginas. Há uma sinalização de que o julgamento, caso, naturalmente, o processo avance, que ele aconteceria na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Você não acha que seria mais adequado, talvez, um julgamento em plenário, em função da importância desse caso, a repercussão e o envolvimento de tantas figuras públicas? Neto, eu, assim como o Mota, não sou jurista, não sou advogado, apesar de ter crescido num ambiente de juristas e ministros e pessoas de altíssima qualidade de um tempo no Brasil que não existe mais. Eu não sei se o regimento do Supremo Tribunal Federal prevê esse direcionamento para a turma e que a turma seria suficiente para decidir. Mas é preciso que a gente reforce que trata-se de um caso que envolve um ex-presidente da República. Trata-se de um caso que tem uma imensa repercussão na imprensa e também no interesse da população brasileira. Não me parece ser razoável correr o risco de julgar um caso como esse numa turma e não submetê-lo à avaliação dos 11 ministros que estão lá justamente para decidir em colegiado. Este atalho das turmas foi para tentar resolver um problema que deturpa por completo o papel que a Corte Constitucional deveria ter. A Corte Constitucional brasileira virou uma corte que aceita absolutamente tudo
Tudo. De divórcio a despejo. Tudo pode parar no Supremo Tribunal Federal e os 11 ministros simplesmente se veem às voltas com uma quantidade gigantesca de casos. Só que este tema é um tema, reforço, que deve sim, para o bem da própria imagem do Supremo Tribunal Federal, ser submetido à avaliação, ao julgamento dos 11 ministros, assim como aconteceu no caso do Mensalão, no caso do Petrolão e outros casos também de repercussão nacional. Estamos pingos nos is, a notícia em destaque: o Poder Judiciário retirou o sigilo do inquérito sobre a suposta trama golpista. Inclusive, esse relatório já foi enviado para a Procuradoria-Geral da República. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, programas Pingos nos Is, sempre agradecendo demais a sua parceria aqui com a gente. Você, Dávila, as reflexões importantes sobre o dia de hoje, um relatório de quase 900 páginas. A gente tem observado que algumas informações já estão sendo destacadas pelos muitos veículos de imprensa e, diferentemente do que havia de possibilidade até aqui de colocar Jair Bolsonaro como alguém que não sabia de nada, não tinha nenhum tipo de conexão com esse grupo, o relatório aponta que ele não só sabia do plano, como participou ali ativamente da execução desse plano, do levantamento das informações, as discussões. Essas informações constam nesse relatório da Polícia Federal. De que maneira é preciso separar o que é narrativa, teoria, do que de fato aconteceu, hein, Dávila? Olha, Caniato, o indiciamento é grave. O indiciamento tem como quase uma manchete, um lead, como falamos no jornalismo, que Bolsonaro planejou, dirigiu e executou atos para consumar golpe de Estado. É isso que é a manchete. O que nós temos de fazer como jornalistas, cidadãos, é pegar esse relatório, fazer uma espécie de suco de laranja. Você começa a laranja, pega a laranja e sai o suco e fica a polpa. A polpa são os fatos, o suco é a narrativa. Isso que nós temos de fazer nesse momento, separar a polpa do suco. E isso é fundamental. Precisamos saber nessas 800 páginas quanto tem de polpa, ou seja, de fatos, porque de suco tem muito, Caniato. E suco não pode servir de base para indiciar várias pessoas que são acusadas de acordo com uma narrativa. Por isso, é hora de serenidade, é hora de atrelarmos aos fatos, julgar os fatos, esperar o parecer da Procuradoria-Geral da República, para que nós possamos saber justamente o tamanho do problema que estamos lidando. Se ele é grande ou se ele é apenas um problema de poucos aloprados. Claro que essa é a notícia do dia. A gente segue acompanhando, monitorando. Qualquer novidade a gente traz aqui para debater com os nossos comentaristas.